Meus caros, vivam! Já sabem qual é aqui a minha mensagem diária. Esquerda rua, com 50 anos de atraso. Bom, este vídeo vai servir só para vos ler um texto que não é da minha autoria. Gostava muito que fosse. Eu digo mais ou menos a mesma coisa, mas não tudo condensado num só texto. Nunca tive tempo para isso. Aqui está tudo o que é preciso saber, tudo o que é preciso ouvir sobre o momento que estamos a passar em Portugal. Este momento em que estamos na segunda volta, na campanha eleitoral para a segunda volta das eleições, em que temos toda a comunicação social contra Ventura, toda ela, e toda a mesma comunicação social a defender Seguro. E bem sabendo que Seguro não fará nada. A própria comunicação social sabe isso, mas é isso que interessa, que Seguro não faça nada, que é para poder promulgar, entre outras, a próxima lei que lhes vai entregar para aí 30 ou 40 milhões e mesmo assim não chega dos nossos impostos para a comunicação social, senão vai tudo à falência, como já vos disse por várias vezes, inclusive hoje, no vídeo de manhã. Bom, este é um vídeo que me chegou e que eu partilhei. Um autor eu não conheço, um Domico, já vamos ver a seguir. Eu partilhei aqui, da Dina Farinha, e que diz o seguinte, e prestem atenção que isto é brutal. Na minha opinião, falam de Ventura como se fosse um bicho de 7 cabeças. Como se no dia a seguir às eleições, Portugal acordasse no salazarismo, na censura, na polícia política e com falta de liberdade. Mas isto não passa de um medo fabricado. Olhem para a Itália. Giorgia Meloni governa há mais de 2 anos. E agora pergunto, o que é que aconteceu de tão terrível em Itália? A democracia acabou? Não. A imprensa foi silenciada? Também não. As eleições deixaram de existir? Não. A Itália saiu da União Europeia e da NATO? Não. As pessoas deixaram de votar, de protestar, de falar? Também não. A Itália continua a ser um país democrático, com instituições a funcionar, oposição ativa e liberdade política. O país não voltou aos anos 30, nem aos anos 50, nem a nenhuma época negra que a esquerda gosta de invocar para meter medo. No final do vídeo vou-vos falar da Itália dos anos 30. Vejam até ao fim, porque o único e verdadeiro fascismo que aconteceu no mundo foi aqui, a Itália, e nos anos 30. O que Meloni fez foi governar. Trouxe estabilidade política a um país conhecido por ter governos que duravam meses. Defendeu a economia real, as empresas e o trabalho. Manteve compromissos internacionais. Protegeu interesses nacionais sem destruir a democracia. Ora, isto é fascismo? Isto é ditadura? Isto é motivo para pânico? Claro que não. Então sejamos honestos. Se Meloni não transformou a Itália num regime autoritário, por que é que Ventura faria isso em Portugal? E nem sequer poderia, não tem poderes para isso. Se a democracia italiana resistiu, por que é que a portuguesa, mais madura e mais consolidada, não resistiria? A verdade é simples e incómoda para alguns. O medo não é do fascismo. O medo é de perder o poder, o controlo do discurso e o monopólio moral. Chamam extrema-direita a tudo o que não seja esquerda. Repetem palavras até parecerem verdades. Mas os factos são teimosos. A Itália é o exemplo vivo de que governar à direita não é acabar com a democracia. E se é isso que tanto assusta, então talvez o problema não seja Meloni, nem Ventura. Não é a direita que ameaça a democracia. É o desespero de quem vive do medo para se manter no poder. Socialistas, por favor, pensem, reflitam no que querem para vocês e para a vossa família. Vamos dar uma hipótese à mudança. Se não ficarmos satisfeitos, daqui a 5 anos mudaremos o rumo novamente. Basta uma oportunidade. Só faltou dizer uma coisa, meus caros, que eu escrevi aqui em cima. Aqui está tudo escrito e realmente está tudo desmontado num único texto. Só falta dizer que o fascismo, o único e verdadeiro fascismo, existiu apenas num país, justamente na Itália. Justamente na Itália de Meloni. E se os italianos agora
Não tiveram medo de repetir a história que se passou no seu país com Mussolini nos anos 30 e até 28 de abril de 1945, data em que assassinaram o Mussolini, o verdadeiro fascista. Se a Itália não teve esse medo, por que raio havemos nós de o ter? Nós, o único país em que os fascistas, que naquela altura também estavam em Portugal, nunca tomaram o poder, mas para além de nunca tomarem o poder, foram expulsos por Salazar. Quem estudou o mínimo de história sabe que Rolão Preto, que era o fascista português, foi expulso de Portugal por António de Oliveira Salazar e teve que ir para o exílio em Espanha, para a casa de Primo de Rivera, esse também verdadeiro fascista espanhol. Rolão Preto, fascista português, das camisas azuis, teve que ir para a Espanha exilado, teve que fugir daqui. Aliás, teve que fugir porque Salazar o obrigou a ir embora. E foi para a cidade de Rodrigo, para a casa de Primo de Rivera. Ainda lá está a casa, uma casa inacreditável, um palácio, um palacete. Portanto, Salazar tem tanto medo dele, foi tão fascista que foi o único primeiro-ministro, naquela altura dizia-se presidente do Conselho, que expulsou o fascismo de Portugal. Salazar expulsou o fascismo de Portugal. Aqui tem Rolão Preto, aqui ao lado, que foi expulso por Salazar em Portugal. Ok? Esse é que é o fascismo? Não. E Ventura também não tem nada a ver com o fascismo. Nunca houve fascismo em Portugal e houve sim a Itália. Mas o que é que aconteceu? Agora a Itália vive numa democracia comandada por Giorgia Meloni, que é de um partido que aqui chamam de extrema-direita. Claro que não é extrema-direita, não há extrema-direita nenhuma, nem em Portugal nem em Itália. Há a direita nacionalista, há a direita das convicções, há a direita do decoro moral da nossa civilização judaico-cristã. Esse é que é o nacionalismo que existe e não nenhum fascismo. Se Itália não teve medo do fascismo e foi a Itália que ele existiu, porque é que nós, que nunca o cá tivemos, havemos de ter medo do fascismo? Termino com isto. Se Itália, onde o fascismo existiu, não teve medo que, passado todos estes anos, reparem, dos anos 30 até aos nossos dias, são quase 100 anos, não teve medo do fascismo, Itália e o país onde o fascismo existiu, como é que nós, em Portugal, onde o fascismo nunca existiu e o único fascista que apareceu e que se pôs em bicos de pés foi posto na rua imediatamente, como é que nós em Portugal havemos de ter medo de um fascismo que só existiu em Itália e acabou em 1945? Nunca existiu em Portugal. Como é que estes tipos tentam meter medo ao povo por uma coisa que nunca existiu em Portugal e é claro que nunca vai existir?